Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco da minha profissão, não sobre mim, mas sobre as coisas, né? Pra quem já viu alguns outros vídeos antigos do canal aí já sabe, eu sou bacharel em Educação Física. Pra quem não sabe, tá sabendo agora. E como bacharel em Educação Física, eu trabalho como personal trainer, instrutor de musculação e tal. E já trabalhei aí em umas 6 ou 7 academias diferentes, se eu não perdi as contas. Ao longo de 10 anos, agora indo para 11 anos. Mas, enfim, algumas questões que eu sempre vejo e que eu acho interessante comentar para quem está começando a entrar nessa área fitness agora, né? É o seguinte, primeira coisa, primeira preocupação, principalmente que as mulheres têm, mas primeira preocupação que as pessoas em geral têm, e que não faz o menor sentido, que é totalmente errônea, que é a questão do peso-altura. Aquela fórmula lá de dividir o peso pela altura ao quadrado, e aí você tem 1,70, você tem que pesar 70 quilos, tem 1,60, tem que pesar 60 quilos, umas paradas assim. Isso daí não existe, tá? Quer dizer, existe, mas não funciona, não serve pra isso. Essa questão do peso como altura, eu vou provar como que não serve. Se você pegar os dados do Mike Tyson, na época que ele estava no auge da carreira dele, vai dar que ele tinha obesidade. E obesidade nível 2. Porque ele pesava mais de 100 e tantos quilos. Acho que era 118, 120 quilos que ele pesava, sei lá. Não lembro de cabeça. E a altura dele é 1,75, 1,78, uma parada assim. Então, tipo, se você quer conferir, vai lá, pega os dados do Mike Tyson e de outros atletas aí e joga nessa fórmula de altura dividida ao quadrado. Você vai ver que mandar obesidade é muito. Mas a questão é o seguinte, isso daí foi criado para dosagem de remédio. Que existem alguns remédios, medicamentos, como você prefira chamar, que eles só são eficientes de acordo com a dosagem. E essa dosagem, para ser eficiente, é de acordo com o percentual corporal da pessoa, com o peso da pessoa. Só que esse percentual corporal é que pega a altura e divide ao quadrado, pela idade ao quadrado, uma parada assim, eu não lembro direito como que é essa fórmula aí. É até famosa, mas eu realmente esqueci, agora deu um branco. Altura pelo peso ao quadrado, parada, sei lá, enfim. Acho que todo mundo, IMC que a galera chama, acho que todo mundo sabe. Só que isso daí, o que acontece? Ele pega tudo. Pega osso, músculo, gordura, retenção líquida, órgão, pele, pega tudo. Então, quer dizer, e cada pedacinho da divisão tá tudo. Não tá só a gordura ou só a massa muscular. E como que você faz para saber qual que é o teu peso ideal, qual que é o seu peso certo e tal? O peso ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o seguinte: é aquele peso no qual a pessoa está e está bem com o próprio corpo. Coloca biquíni, coloca sunga, vai pra praia, vai pra piscina, olha no espelho e se sente bem com o próprio corpo. E, o mais importante, não tem nenhuma doença relacionada ao excesso de peso ou a falta de peso. Porque sim, tanto o excesso de peso quanto a falta de peso causam várias doenças. São portas de entrada para várias doenças. E qual que é a questão de saber o peso ideal? O peso ideal, você tem que pegar todas as dobras cutâneas de preferência. Tem gente que prefere pegar só 7 ou 3, usar outros protocolos e tal. Mas para ter uma eficiência maior, você tem que pegar todas as dobras cutâneas, entre outras questões que você faz de pegar o peso, pegar a altura, a dimensão óssea e outros processos aí que faz uma avaliação física, onde você determina ali exatamente quantos por cento daquele peso. Por exemplo, você pesa 100 quilos, mas os 100 quilos, quanto por cento é de peso, de massa muscular, quantos por cento é de gordura, quantos por cento é do peso ósseo, etc e tal. A única forma realmente exata de fazer uma avaliação física 100% precisa é lá na NASA, dentro de uma câmara bariátrica, que é o nome, se eu não estiver enganado. E essa câmara, ela tira toda a pressão atmosférica e tira toda a força da gravidade, a atuação da força da gravidade sobre o corpo. E você fica dentro da câmara e aí ela te analisa lá com os lasers e tudo mais e dá exatamente com 100% de precisão quanto você tem de peso de osso, de massa muscular, de sangue,
de gordura, etc e tal. Fora isso, as avaliações físicas que são feitas geralmente em academias e tal, consultórios de nutricionistas e tudo mais. Aí você vai ter sim o seu peso ideal. Só que como eu disse, aí fica uma brecha, digamos assim, você tem que traçar um paralelo, né? Entre esse peso ideal dado pela avaliação física e o peso ideal, que é aquele negócio, você não ter nenhuma doença relacionada à falta ou excesso de peso e você se sentir bem com o seu corpo. Então você tem que conciliar essas três coisas para ter o seu peso ideal. E assim, não existe segredo, não existe mistério. Você praticando exercícios físicos regulares e constantes, dentro das suas limitações, se hidratando, ou seja, bebendo água corretamente, se alimentando corretamente, junto com os exercícios físicos, você atinge os seus objetivos, sejam eles quais forem. Seja se tornar super musculoso, seja emagrecer, seja se tornar atleta de qualquer modalidade, seja só manter o tipo físico que você tem, é só equilíbrio. E o que acontece na questão da musculação com a alimentação? Elas têm que ser juntas. Trocou o tipo de exercício, de sequência de exercícios, o tipo de plano de treinamento, troca a alimentação junto. É paralelo, uma coisa tem que ser conciliada com a outra. E o descanso também é fundamental, é muito importante para o seu metabolismo voltar ao equilíbrio, voltar ao normal. Porque os exercícios tiram o seu corpo do equilíbrio. E a saúde está ligada ao equilíbrio. Só que os exercícios tiram o equilíbrio de uma forma a treinar o seu corpo, o seu metabolismo, não só o corpo, a massa muscular e tal, mas os órgãos e tudo mais, a serem mais resistentes, a serem mais duradouros, a funcionarem por mais tempo, gastando menos energia e funcionar de forma mais eficiente. Então assim, você tira o equilíbrio para poder ganhar o equilíbrio, se é que você consegue acompanhar isso no seu cílio, que é meio doido mesmo o negócio. É o treinamento, exatamente o tipo de treinamento que você faz para a sua saúde, para melhorar a sua saúde. E para ele ser eficiente, tem que ter a parte do descanso, para o seu corpo poder voltar exatamente ao equilíbrio, recuperar dessa tirada de equilíbrio que o exercício deu. Então o que acontece? Também que é muito importante, o outro fator que eu vejo muito na academia, só para finalizar o vídeo para não ficar tão longo, são as pessoas achando que basta ir na academia, fazer avaliação e seguir a ficha que pronto, vai ser aquilo ali e vai ter resultado. O seguir a ficha não é só fazer os exercícios que estão descritos na ficha, mas também a velocidade de execução dos movimentos, o intervalo, o tempo de intervalo entre um exercício e outro, entre uma série e outra, o número de séries, o número de repetições que você vai fazer a cada exercício. Tem todo o princípio de por que ter aquele número de séries, ter aquele número de repetições, ter o intervalo entre uma repetição e outra, ter aquele número de exercícios, ter aquela amplitude do movimento, ter aquela velocidade do movimento. E tudo isso é muito mais importante do que só o peso. E tudo isso influencia também no peso. E se você duvida, pode fazer um teste você mesmo. Você que já frequenta academia, faz um exercício qualquer lá, sei lá, com 10 quilos. Na velocidade que você faz. Faz uma velocidade mais lenta, para você ver, com o mesmo peso. E faz uma velocidade mais rápida, com o mesmo peso. E tipo assim, o bíceps aqui, rosca, que é o simples. Para contrair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para fazer um movimento completo, bem devagarzinho. Faz assim com o mesmo peso que você faz, para você ver se não vai ficar muito mais difícil. Só esse fator. E tipo, os instrutores de musculação, por melhor que eles tentam ser, por melhor que eles possam ser, né, e por mais dedicados que eles estejam também ao seu trabalho, nem sempre eles estão no 100%, e nem sempre eles têm tempo para isso. E existem várias regras e conceitos dentro da academia que os instrutores têm que seguir também. E tipo, às vezes só o personal trainer vai passar tudo certinho para você, mas você, por conta própria, pode também aprender essas paradas. Isso daí não é difícil você entender, e você conversando com o instrutor, ele pode também te ensinar um pouco disso.
E a questão do peso, né, que eu falei do peso, ele é importante, o peso, a carga que você coloca no aparelho. É importante, muito importante. Só que assim, é importante você conhecer qual é o seu peso também. E não é seu peso corporal que eu tô falando, é o peso que você aguenta, é a sua RM, é a sua capacidade de fazer uma repetição máxima. É o máximo de peso que você consegue levantar fazendo uma repetição máxima, o movimento sendo perfeito, sendo um movimento corretivo. E por que você precisa disso? Porque vamos supor, você vai lá e fez a sua RM. Sua RM lá, sei lá, no supino é 100 quilos. Isso significa o quê? Para você trabalhar da forma que você vai trabalhar, a 3 séries de 10, você vai levantar um tipo de porcentagem dessa RM, por exemplo, 50% desses 100 quilos. Então você tem que levantar os 50 quilos fazendo as 3 séries de 15. Aí vai trocar o seu treino mais para frente. Vou fazer 4 séries de 12. Então, em vez de ser 50% da RM com as 4 séries de 12, vai para 70% da RM, fazer 4 séries de 12. Claro que eu estou falando números ilustrativos apenas, só para poder exemplificar a situação. Onde que entra a RM? Ela vai entrar de acordo com o número de séries, de acordo com o número de repetição, de acordo com o número de intervalo de tempo que você vai fazer entre uma série e outra, de acordo com o número de exercícios, de acordo com seus objetivos, de acordo com as suas capacidades físicas para cumprir aquele tipo de treino e de acordo com o estágio do treino que aquele treino está no momento. Que o treino sempre tem que ser trocado. No máximo de 3 em 3 meses tem que trocar o treino. Para o corpo não entrar em estado de adaptação. Porque se o corpo adaptar, ele não vai desenvolver. E o que é o corpo adaptar? Para finalizar o vídeo, eu vou finalizar antes, mas tem que falar disso para poder finalizar melhor. O que acontece? Você nunca fez exercício nenhum. Você nunca fez nenhum tipo de exercício físico. O seu bíceps, por exemplo, tem uma capacidade natural, genética, para levantar peso. Então, por exemplo, você vai para academia, pega lá 3 quilos, faz lá as 3 séries de 10, as séries de 15, o que for. Esses 3 quilos estão dentro da sua capacidade, que a capacidade do seu bíceps natural é para aguentar 5 quilos, vamos supor. Então, esses 3 quilos, você vai fazer exercício, não vai fazer efeito. Não vai destruir, causar o catabolismo. Destruir é uma palavra muito forte. Mas a musculação, o que ela é? Ela causa catabolismo. O músculo é feito de fibras, imagina que meus dedos sejam fibras. Elas se unem e formam um músculo. Quando você faz contração e relaxamento do músculo, que é o caso do exercício, com carga, causa catabolismo, que destrói um pouco essas fibras. E no dia seguinte, as 24 horas de descanso, o porquê do descanso e da alimentação serem importantes entrou aí. Porque com a alimentação e com o descanso, o organismo vai criar outras fibras, vai unir essas fibras que se romperam e por cima delas criar outra camada de fibras para aquilo ali não romper mais. E aí o que acontece? Aqueles 3 quilos não romperam, então não adiantou nada. Aí você pega lá 6 quilos, que é 1 quilo a mais que a sua capacidade natural. Fez o exercício lá, rompeu. O organismo consertou, colocou uma camadinha extra lá, aí você fez de novo 6 quilos. Não rompeu mais, porque o seu músculo já ficou preparado para 6 quilos. Aí você vai ter que subir para 7, 8, 10 quilos para poder romper, para poder o organismo consertar, colocar outra camada e assim por diante. Só que o que acontece? Isso daí demora um período de tempo, porque na primeira vez que você fez o exercício, rompeu num lugar, aí consertou. Na segunda vez, rompeu no outro. Na terceira vez, rompeu no outro. E assim por diante. Até toda a musculatura envolvida está com uma camada extra. E essa camada extra não se romper com aquele peso, que é onde tem que aumentar o peso, porque aquele ali ficou fácil. Então, assim, são algumas dicas que eu quis deixar aqui para quem está entrando no mundo fitness e para quem entra também nas academias e acaba perdendo mais o seu tempo e dinheiro do que tudo. Porque entra na academia e não segue direito o que o instrutor fala, não se preocupa com essas questões de número de repetição, de intervalo de descanso. Faz uma série, começa a conversar, fica tirando selfie no espelho, fica desfilando em vez de treinar, não leva o treinamento a sério, e aí não tem resultado e põe a culpa no instrutor, põe a culpa na academia, mas a própria pessoa não se conscientizou dessas questões, de se levar a sério o que você está fazendo, de procurar entender o que é praticar musculação, o que é chegar na academia e treinar, que não é só chegar lá, ver como que a máquina funciona e se adaptar à máquina e pronto. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui!